Oi, turma! Vim desejar uma boa segunda-feira e uma ótima aula. Amo vocês, beijão! Nossa primeira aula de hoje é de língua portuguesa e se encontra nas páginas 62 a 68. Antes de iniciarmos a aula, eu vou pedir para você curtir esse vídeo e lá nos comentários comentar o seu nome. Muito obrigada! Vamos lá para a aula? Começando em 3, 2, 1. Sinais de pontuação. Conta a lenda que um grande general grego foi se consultar com uma profetisa para ver se iria ter sucesso ou não na guerra que ora começava. Ela consultou o oráculo, que deu a seguinte resposta: irás, voltarás, não morrerás. O general foi para a guerra, mas morreu. Os soldados voltaram a Pitonisa para exigir explicações, ao que ela disse: meus caros, em nada errei minha previsão. O erro foi de vocês. Vejam a mensagem novamente. Eles olharam e viram: irás, voltarás? Não, morrerás. Olha só que interessante. Esses sinaizinhos que a gente viu agora diferente na frase, olha, eu vou voltar na outra para vocês notarem. Essa aqui não tem nada, só um ponto final no final. Agora, como a profetisa realmente tinha falado, tem muitos sinais. E olha como modificou toda uma situação. Enquanto a primeira eles achavam que o general grego poderia ir para a guerra, que ele ia voltar e não iria morrer, a frase explicada pela profetisa mostra que ele iria e não voltaria porque ele morreria. Para expressar diferentes ideias e sentidos, quando nós vamos escrever sobre algo, nós usamos os sinais de pontuação. Por quê? Porque na escrita é mais difícil a gente poder se comunicar, poder explicar ao outro o que realmente estamos sentindo. Um exemplo disso são as redes sociais, o WhatsApp, por exemplo. É muito difícil você conseguir dizer para alguém que você está realmente rindo ou chorando. Mesmo que tenham emojis e inúmeras coisas, é muito difícil fazer com que o outro realmente saiba como você está se sentindo. Assim é na modalidade escrita. É muito difícil fazer acontecer a comunicação. Então, os sinais ajudam muito para que a gente saiba identificar as coisas. Vamos lá para o primeiro sinal. Olhem essa frase: Carlos mora na cidade. Vocês conseguem notar algum sinal de pontuação? Quem viu lá no final da frase acertou. É esse mesmo, e nós chamamos ele de ponto final. Sempre utilizamos o ponto final no final das frases. Ele encerra um pensamento, ele encerra uma ideia. O ponto final dá fim a uma frase. Por exemplo, Carlos mora na cidade. Se eu quisesse contar mais coisas, eu poderia usar um outro sinal. Mas, se eu não quisesse contar mais coisas sobre o fato de Carlos morar na cidade ou sobre Carlos, eu encerro a frase e começo uma outra. E eu encerro sempre as frases, as ideias, os pensamentos com pontos finais. Vamos para mais um exemplo. Há muita sujeira na rua. Lancei a ideia de que há muita sujeira na rua, que é algo que eu estou vendo, e finalizei com ponto final. Próxima frase. O cão é um animal. Sabendo que como são os animais, como são as espécies animais, eu identifico que o cão é um animal. E aí eu encerrei essa ideia com um ponto final. Próxima frase. Mamãe comprou ovos, leite, trigo, sal e açúcar. 5 coisas para fazer o bolo. E toda vez que eu tenho coisas assim enumeradas, coisas por listas, eu encontro esse sinal aqui de pontuação, que se chama vírgula. A vírgula separa as partes de uma sequência. Toda vez que eu tenho uma sequência, uma lista,
algo que envolva várias coisas sobre um determinado assunto. Por exemplo, ovos, leite, trigo, sal e açúcar são alimentos. Toda vez que eu tenho partes de uma coisa só, nós separamos essas partes por vírgula. Olha outro exemplo. Lúcia ama feijão, carne e arroz. Então, Lúcia ama 3 alimentos. E aí, para a gente listar eles, nós utilizamos a vírgula. Outro exemplo. Eu tenho um gato, um cachorro e um papagaio. Olha só, gato, cachorro e papagaio são o quê? Animais. Então, para a gente poder colocar as partes da sequência que eu fui falando dos animais que eu tenho em casa, eu utilizei a vírgula e no final a letra E. Outra frase, quando nós chamamos as pessoas, nós também usamos vírgula. Por exemplo, Tia Rai, como é essa questão? Toda vez que eu chamar alguém, mamãe, papai, mamãe, papai, tia Rai, tia Lu. Toda vez que eu chamar alguém, eu também devo utilizar a vírgula. Ok? Tá bem aí na caixola? Próxima frase. Meu Deus, que susto! Olha a carinha dessa menina de susto. Conseguiram já anotar qual é o sinal de pontuação dessa vez? Sim, são elas mesmas. As exclamações. Ou ponto de exclamação. Eles indicam um sentimento de surpresa, de espanto. Então, toda vez que você quiser marcar um sentimento, uma vontade, uma expressão, você utiliza o ponto de exclamação, porque ele marca isso na escrita. Vamos para exemplos. A mochila está pesada. Alguém, ao dizer isso, deve estar muito cansado de carregar essa mochila, hein? E aí, ó, ela é carregada de expressão, ela é carregada de toda uma história que se faz por cima da frase. Então, é sim utilizada um ponto de exclamação no final dela. Próximo exemplo é que catinga. Toda vez que alguém expressa isso, tem algo muito fedorento por perto. E aí, essa expressão é colocada com um ponto de exclamação. Próximo exemplo. Você está com saudades? Esse ponto que vocês veem aí no final é o ponto de interrogação. Ele exprime uma pergunta, ele é usado para fazer perguntas. Toda vez que você quiser perguntar algo, na escrita você usa o ponto de interrogação. Por exemplo, você gosta de sorvete? Ponto de interrogação. Tu tens cachorro em casa? Ponto de interrogação. Próxima frase. Por que você não entra? Vocês conseguem perceber que no final da frase tem de novo um ponto de interrogação, mas não é esse que eu quero frisar. É o do início, que é esse tracinho, que se chama travessão. O travessão indica a fala dos personagens de uma história. O travessão, ele conta a fala de algum personagem de alguma história. Olha bem essa frase que vocês estão vendo aí. Por que você não entra? É com certeza, claramente alguém falando isso. Por que você não entra? E aí o que marca as falas nas histórias são os travessões, que são esses tracinhos colocados na frente da frase. Estão vendo? Travessão. Vamos para exemplos. Essa imagem é do filme Meu Malvado Favorito e essa é a Agnes. E ela está falando, esse som é irritante. E olha, para apresentar a fala dela, o que é que veio no início? Um travessão. Próximo. Maria pediu verduras, frutas e feijão. Vocês conseguem notar que o primeiro sinal de pontuação que aparece é entre pediu e verduras, que são os 2 pontos. Maria pediu
verduras, frutas e feijão. Então, ó, os 2 pontos servem para introduzir algo, serve para falar previamente que algo vai acontecer. Os 2 pontos, eles são utilizados antes de uma explicação que vai se dar sobre algo. Então, olha, Maria pediu. Agora eu vou explicar o que ela pediu. Ela pediu verduras, frutas e feijão. Então, os 2 pontos servem tanto para introduzir uma explicação, como para introduzir a fala de um personagem. Os 2 pontos. Usado para indicar que algo será comentado. Exemplos de pergunta sobre conto. Uma pergunta. 2 pontos. Onde você mora? Então, olha, eu vou começar a introduzir a ideia da minha pergunta depois dos 2 pontos. Uma pergunta. Onde você mora? Próximo. Palavras com H. Selecionei aí o hipopótamo. Hotel, hiena, heraldo, hélice, hipismo, hoje e por aí ficou. Vamos resolver os exercícios agora. Página 63 do livro de língua portuguesa. Observe as cenas e complete as frases dos balões com o sinal de pontuação adequado a cada uma. Aí tem um garotinho sentado na cama e a mamãe dele veio falar com ele, só que ele... O que aconteceu com ele? No segundo, o menino está todo sujo e a mãe pergunta: por que você está todo sujo? No próximo, da tirinha da página 63, a garota fala: Alex, guarda as frutas, o ketchup e os ovos na geladeira. Então, ó. Primeiro ela chama Alex, depois ela diz: guarde as frutas, o ketchup e os ovos na geladeira. Então tem um sinal que ela vai usar mais de uma vez aí, hein? Vamos lá. Primeiro, qual sinal indica surpresa? Segundo, qual sinal usamos para fazer uma pergunta? E o terceiro, quando chamo alguém, o que uso? Quando cito várias coisas, o que uso? Quando uma frase acaba, o que uso? Página 64, livro de língua portuguesa. Leia a carta e reescreva abaixo com sinais de pontuação que faltaram. João Pessoa, 26 de dezembro de 2016. Querido papai, este foi o Natal mais chato da minha vida. Não queria que você tivesse viajado para tão longe. Quando você vai voltar? Minha mãe falou que quando você chegar, ela fará uma nova casa para ver. Ela fará uma nova ceia para ver se desta vez eu como alguma coisa. Disse até que ia fazer a minha sobremesa preferida. Só quero que você volte logo. Vou te esperar, mas não demore. Beijos, Tuane. Então, você vai reescrever essa frase de uma maneira onde os sinais de pontuação sejam escritos corretamente e que façam a carta ter um sentido diferente de como está escrito. E aí vamos lá. Primeiro quesito da página 63. O sinal que indica a surpresa do primeiro quadrinho é interrogação. O sinal que usamos para fazer uma pergunta no segundo quadrinho é interrogação. E o terceiro sinal que fazemos quando chamo alguém é usar uma vírgula. E quando cito várias coisas, o que uso viste é sobre isso. Então, olha. Terceiro quadrinho. Quando chamo alguém, eu uso uma vírgula depois do nome chamado. Quando cito várias coisas, eu uso também uma vírgula. Tipo uma lista, eu vou usando a vírgula para separar os produtos da lista, os alimentos da lista. Quando uma frase acaba, o que uso? O ponto final. Olha aí. Vírgula e ponto final.
E aí vamos lá colocar os acentos juntos na carta. João Pessoa, lembra que eu disse que nome e ano, data ficam separados? João Pessoa, 26 de dezembro de 2016. Ponto final. Querido papai, vírgula, este foi o Natal mais chato da minha vida. Ponto final. Não queria que você tivesse viajado para tão longe. Ponto final. Quando você vai voltar? Interrogação. Minha mãe falou que quando você chegar, ela fará uma nova ceia, vírgula, para ver se desta vez eu como alguma coisa. Ponto final. Disse até que ia fazer a minha sobremesa preferida, ponto final. Só quero que você volte logo. Só quero que você volte logo, ponto final. Vou te esperar, mas não demore. Beijos, vírgula, Tuane. E aí está para vocês onde os sinais devem ser postos. Página 65 do livro de língua portuguesa. Terceiro quesito, você vai colocar vírgulas e pontos onde for necessário. Letra A. Eu comprei livros, cadernos, lápis e borracha. Letra B. Maria fez sanduíches bonitos e refresco. Maria fez sanduíches, bolos e refrescos. Desculpa. Minha vista tá nada boa. Letra C. Voltei de Fortaleza hoje. Letra D. Lucas gosta de frutas, verduras e sucos. Letra E. Recife, 20 de janeiro de 2010. Então, nem todas as frases vão ser modificadas. Você tem que ver se tem uma sequência acontecendo. Por exemplo, na letra A. Eu comprei livros, cadernos, lápis e borracha. Isso são ou não são materiais escolares? Então, faz parte de uma mesma coisa. Letra B. Maria fez sanduíches, bolos e refresco. Faz ou não faz parte de um grupo maior chamado alimentos? E quando a gente seleciona um por um, não fica uma gradação, não fica uma coisa repetida. Não repetindo a palavra, mas repetindo sempre as mesmas funcionalidades. Letra D. Lucas gosta de frutas, verduras e sucos. Também faz parte da alimentação mais saudável. Então, eu quero saber onde é que as vírgulas vão sendo colocadas aí, no terceiro quesito. Quarto quesito. O texto abaixo veio sem pontuação. Complete e fornecendo a pontuação correta. Aí você vai completar o texto aí do quarto quesito da maneira certa. A professora perguntou aos alunos: quando eu quero mostrar uma ideia, eu uso 2 pontos. Então, depois de alunos, 2 pontos. Se eu for à feira e comer 3 peras, 7 bananas, 15 laranjas e 1 melancia, qual será o resultado? Do fundo da sala, alguém grita: uma dor de barriga. Então, antes do se e antes do uma, tem um travessão, porque vão indicar que isso é uma fala. Depois de resultado, tem um sinal de interrogação. Depois de grita, tem 2 pontos. Depois de barriga, tem sinal de exclamação. 7 bananas, vírgula, 15 laranjas e 1 melancia, vírgula. Qual será o resultado? Interrogação. Olha aí o texto. A professora pergunta aos alunos: se eu for à feira e comer 3 peras. No quinto quesito, você vai numerar as colunas. Lembrando que ponto de exclamação é esse aí primeiro que vocês estão vendo. E o ponto de exclamação serve para exprimir sentimentos. Próximo é o ponto de interrogação. É o ponto para quem tem dúvida, quem se questiona.
Próximo ponto são os dois pontinhos, que sempre introduzem uma ideia. Sempre que eu quero falar sobre algo, eu posso usar os dois pontinhos, que eles vão me direcionar para aquele algo. Próximo sinal é o ponto final, que ele acaba com as frases e ele acaba com tudo. E a vírgula é o que separa as partes, é o que divide as partes desse todo. Então, bora lá. No quinto quesito, você responde... Ok, podem me mandar a foto. Página 66. Você vai completar com um H quando for necessário no primeiro quesito. Então, ó, hortelã fica com H, horrível fica com H, humor fica com H. Na letra B eu não sei. Na letra D eu não tenho certeza que não é com H. E na letra F tem o nome hino, né? Segundo quesito, você vai completar as frases com as palavras do quadro. Houve uma grande confusão no estádio de futebol por causa do time que perdeu. Houve é com O ou com H? É com O. Mas aí, como quase ninguém conhece, fazem com que pareça que ele é estrangeiro ao invés de brasileiro. Letra B. Hilda ouve música enquanto faz as lições. E aí, esse ouve de Hilda é igual ao seu ouve com H? Não. O ouve lá é verbal, sem a letra H. Próxima tabelinha. Era com H e era sem H. Letra C. A história geralmente começa assim. Era uma vez. Esse era uma vez é com ou sem H? Letra D. A era plantada no jardim cobriu toda a parede da casa. A era é um vegetal. Então pesquisem aí, vejam se era com H ou era sem H. Na letra E, temos Fabrício vai à igreja e ora por seus parentes. Letra F, está na hora de ir embora. Então, você vai responder para mim o que é com O, começa com O, e o que começa com H. E aí, vamos lá observar como vai ficar o segundo quesito. Na letra A, houve com H. Na letra B, houve sem H. Na letra C, era sem H. Na letra D, era com H. Na letra E, ora sem H. E na letra F, ora com H. Ainda na página 66, terceiro quesito, você vai escrever todos esses nomes que começam com H. Hipopótamo, hotel, helicóptero e herói. Quarto quesito, marque onde estão marque onde estão escritas corretamente. Você vai marcar a frase onde tem todas as palavras escritas corretamente. Vamos observar essa letra A, hélice, ok, hiena. Hiena começa com H, então já não pode ser essa. Aí a gente vai seguindo, encontra habitante também, que é com H, e não está sendo citado aí. Horta, herança, humano e hábito. É justamente essa letra B que está certa, mas vamos analisar as outras. Hemisfério, hábil, herbívoro e história. Hemisfério é com a letra H. Honestidade, horroroso, harmonia, Holanda. Nunca ouvi falar. Mas a frase onde estão todas as palavras corretas é a letra B, ok? Todas são escritas sim com H. Letra B. No quinto quesito, você vai ligar a coluna ao nome dos objetos que você está vendo. Página 67. Observe o significado de mão e circule a frase com o mesmo sentido. Aí tem o sentido de mão, que é ajuda, prestação de socorro. Qual é a frase que combina mais com ajuda? Minha mão está doendo muito, ou me atrasei, pois minha mãe me pediu uma mão na cozinha.
Quando eu digo que a minha mãe me pediu uma mão na cozinha, ela pediu a minha mão mesmo para botar lá junto com a comida do almoço e a gente comer? Não. Minha mãe pediu uma mãozinha para eu ajudá-la. Então é com esse sentido aqui. Então, óbvio que a frase que tem esse sentido de ajuda e prestação de socorro é a letra B. Segundo quesito, você vai procurar no dicionário o significado dessas palavras que eu vou te dizer agora. Você, no caso, não precisa pesquisar no dicionário porque eu já trouxe a resposta do dicionário aqui para vocês. Letra A. Rômulo viu um pato no lago e achou lindo. É por esse pato que você vai trocar. Você vai botar Rômulo viu uma ave de nome comum, uma ave aquática de nome comum. Então, pato é uma ave aquática de grande porte, mas muito comum entre nós. Letra B. Rômulo é um pato, acredita em tudo que dizem. Agora tem um sentido diferente, não é mais um animal pato, mas sim um indivíduo que é tolo. Letra C. Rafa me deu um bolo delicioso. Massa de farinha salgada, geralmente doce, assada em formas de ou tabuleiro de preferência. Então, o primeiro significado que temos para bolo na letra C é o bolo que a gente já conhece, né? Que é essa massa de farinha salgada, geralmente doce, que a gente mistura, depois assa em formas e fica naquele formato arredondado. Na letra D tem a frase: Rafa me deu o maior bolo ontem no cinema. E é claro que não é bolo no cinema que ia melar tudo no escuro. Esse bolo tem o sentido de faltar o compromisso, ou seja, o Rafa deixou a pessoa lá no cinema sozinha esperando e nunca chegou. E na página 68, você vai procurar o significado dessas palavras que estão em negrito na página 68. Casarão, cascavel e casco. Vamos seguir para o livro de geografia, página 18. Lá na letra A, você vai circular as palavras que, no primeiro quesito, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, você vai circular as palavras que terminam com ar ou nem só terminam, né? As palavras que possuem ar, ir, or e ur. Depois que você circular na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, você vai dizer quais delas têm quais sinais. Por exemplo, na letra A, temos um sinal que é o ponto final e ele está indicando uma frase afirmativa, que eu não tenho não negando nada aqui. Na letra A ele diz: nós vimos o urso no zoológico. Estou afirmando, nós vimos. Então, a letra A é uma frase afirmativa. Na letra B, temos: oh, como ele tem um olhar bonito. Toda vez que eu expresso algo, qual é o sinal que eu uso? Exclamação. Então, essa é uma frase exclamativa. Letra C. Ela vai cantar muito bem no recital. Estou afirmando, então é uma frase afirmativa. Letra D. Hernani não vai à sua casa amanhã. Ó. Não vai. Quando eu digo não, eu estou negando. Então, a frase é negativa, N. Na letra E, vamos ao circo hoje? É uma pergunta. Esse sinal é o sinal de interrogação. Então, essa frase é interrogativa, letra I. Lá no segundo da página 18 de caligrafia, vocês vão procurar as palavras que estão na tabelinha rosa. É para procurar todas as palavras. Aí na página 19, você vai copiar e separar as sílabas dessas palavras. As palavras que serão achadas e que devem ser separadas são carneiro, carneiro, corvo, corvo, farda, farda, ordenar, ordenar, perfume, perfume,
porto, porto, senhor, senhor, turbina, urna, verde. Página 20. Lá no terceiro quesito da página 20, você vai completar as palavras com ar, ir, o e ur. Por exemplo, mercearia, porta, urso, ordem, largada, sorrir e reportagem. Mercearia foi completada com porta com or, urso com ur, ordem com or, largada com ar, sorrir com ir, reportagem com or. Ainda na página 20, quarto quesito, você vai formar palavras. O C se liga ao ar e depois o ar se liga ao tá e vira carta. O P se liga ao ar, depois ao tó, parto. O B se liga ao ar e depois ao có, barco. O S se liga ao ar, depois ao na, sarna. Página 21, quinto quesito. Você vai copiar as palavras sublinhadas nesse texto, tudo tem seu tempo. Antes leia o texto e depois copie as palavras que estão sublinhadas nesse texto. As palavras são crer, saber, escovar, ir, lavar, mudar, levantar, estudar, comportar, brincar e exemplar. Página 22, primeiro quesito, você vai completar os quadros com as palavras com H. Então, você vai escrever ao lado do texto todas as palavras que você encontrar que tiver H, no início, no meio, no fim. Página 23, segundo quesito, você vai simplesmente copiar as palavras que vocês estão vendo nas tabelas. E no terceiro quesito, você vai completar com H maiúsculo ou H minúsculo. Lembrando que letras maiúsculas são usadas para nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes próprios, enquanto H minúsculo é usado para qualquer coisa que seja comum. Por exemplo, hortelã, H minúsculo, humor, minúsculo, Henrique, maiúsculo, Hilda, maiúsculo, hora, minúsculo, herança, minúsculo, Hélio, maiúsculo, Hugo, maiúsculo, harmonia, minúsculo, hóspede, minúsculo, Helena, maiúsculo, horóscopo, minúsculo. Toda vez que eu encontrar nome de pessoa, nome de lugar, é sempre com letra maiúscula. Herói, horta e horizonte também. Livros usados nessa aula: língua portuguesa, com os assuntos sinais de pontuação e palavras com H, e caligrafia, os exercícios com ar, ir, or e u, e exercícios com a letra H. Obrigada, amo vocês, boa segunda!